Você já teve sono enquanto alguém falava com você? Ou quando você estava dentro de sala de aula e os professores facilmente te levavam ao cochilo? E o que dizer daquelas pregações em que as nossas pálpebras tornam-se tão pesadas que a gente não consegue mantê-las abertas? E por vezes nós somos os causadores de cochilos nas pessoas que nos ouvem. Quer saber como usar a sua voz da forma correta e surpreender seus ouvintes? Vem comigo! Eu sou o professor Carlos Gonçalves e caso você ainda não é inscrito no canal, já faça a sua inscrição, ative o sininho para que você possa receber todas as notificações do canal. E como estamos falando sobre como você pode usar a sua voz para surpreender os seus ouvintes e não proporcionar a situação conforme nós estamos vendo neste vídeo que eu estou colocando para você, enquanto professor em sala de aula, eu pude perceber muitas e muitas vezes os alunos com os olhos tão pesados que mal conseguiam mantê-los abertos. E diante disto, para que outros colegas não filmassem ou colocassem nas redes sociais ou gerasse algum constrangimento dentro da sala de aula, o que eu fazia era caminhar em direção a este aluno, ele estalava o olho, meu Deus, ele vai perguntar alguma coisa para mim, deixa eu prestar atenção. E aí você despertava ele daquele transe e voltava a dar as aulas normalmente. Mas para que você não faça isto com os seus ouvintes, é o motivo que eu quero conversar com você neste vídeo. Pensa bem, por que uma criança dorme? Primeiro porque colocavam aquela música Nana Neném, que a cuca vem pegar. Papai está na roça e a mãe no cafezal. Então olha só que coisa doida. Aquela música era tão chata e o tom de voz sempre o mesmo que facilmente a criança dormia de tédio. Mas aí eu fico pensando, se a mãe está no se o pai está na roça e a mãe está no cafezal, quem que estava cantando a música para a criança? Quem estava segurando a criança? Mas enfim, deixa essas coisas de lado. Agora pensa bem, esta mesma música, só que agora neste ritmo. Vamos lá? A criança não dorme. Então precisamos aprender com estas situações do nosso dia a dia para que a gente possa não manter as pessoas sonolentas. Pelo contrário, surpreendê-las com a nossa forma de comunicar. E eu quero que você me surpreenda. Este vídeo está fazendo sentido para você? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, porque eu quero saber se o conteúdo que nós estamos produzindo está chegando até o outro lado e está transformando vidas. Esta é a finalidade principal de um ser humano, quando ele consegue entender o propósito de vida. E o propósito que eu adotei para a minha vida é transformar outras vidas, para que possam comunicar cada vez melhor. E neste processo que nós estamos conversando, então, como que eu posso usar de uma forma correta a minha voz e surpreender as pessoas? Eu preciso compreender 3 pontos importantes na questão da voz. O primeiro é o tom de voz. A maneira como você fala demonstra muito o estado em que você se encontra naquele momento. Então há uma dificuldade muito grande também de ouvir a nossa própria voz gravada. Acredito que você já tenha se deparado com uma situação desta. Por que isso acontece? Porque fomos a vida toda treinados a ouvir a nossa voz dentro da nossa cabeça. E quando ouvimos a nossa voz de uma fonte externa, nós achamos totalmente diferente. Caso você queira saber um pouco mais sobre técnicas de melhoria de voz e de atuação diante das pessoas, vai aparecer um link aqui em cima, um card para você clicar e ter uma amostra de um trabalho que eu tenho preparado e que pode transformar a sua vida, melhorando a sua comunicação interpessoal. Mas olha que legal. Então o tom de voz ele pode ser alegre, o tom de voz ele pode ser sombrio. Você provavelmente já se deparou com os repórteres narrando as suas notícias. Dependendo da notícia, o tom de voz é alegre, dependendo da notícia, o tom de voz é mais sombrio. Claro, o tom de voz ele é responsável por 38% da nossa comunicação. Aí a responsabilidade de nós aprendermos um pouco mais, que não é só o tom de voz,
mas a expressão corporal como um todo. Mas neste vídeo, o enfoque é o tom de voz. Mas não é só o tom de voz que vai implicar na sua comunicação. Há também o volume da sua voz. Lembrando que a intenção aqui não é ensinar canto. Até porque se eu cantar aqui, você vai sair correndo e não é esta a intenção. O que eu estou tratando neste vídeo é a questão da sua voz na comunicação, ou seja, a sua fala. Então, o tom de voz ele precisa ser adequado ao recinto que você está falando, bem como a proximidade com quem você está falando. Não pode nem ser muito alto, mas também não pode ser muito baixo, porque o tom de voz muito alto pode demonstrar que a pessoa está muito raivosa, ela pode estar se sentindo, demonstrando um sentimento de raiva, e o tom de voz muito baixo pode demonstrar um certo nervosismo, um certo medo. Aí a responsabilidade de aprender a lidar com estes altos e baixos da nossa voz, porque aí sim vai fazer diferença na maneira como nós iremos impactar e surpreender os nossos ouvintes. Recapitulando então, para minha voz alcançar de uma forma surpreendente os meus ouvintes, eu preciso então pensar no meu tom de voz. Eu preciso pensar no volume da minha voz, mas eu também preciso apreciar e entender a velocidade da minha voz. Provavelmente você já teve a experiência de ouvir, ainda que seja pequeno, a narração de um lance de futebol no rádio. Preste atenção comigo. Bate pela esquerda, o Pedrinho Gaúcho para a cobrança do corner pelas quebradas da esquerda, autorizou o árbitro, caminhou, bateu pelo volta, a bola descaindo, tentou cabeçada, passou por todo mundo, entrou! Então precisamos aprender a dominar a velocidade da nossa voz. Em determinados momentos nós precisamos falar um pouco mais rápido. Mas, em outros momentos, precisamos falar mais pausadamente. Não é os extremos, falar sempre rapidamente de tal maneira que as pessoas não consigam compreender aquilo que nós estamos falando e, consequentemente, vão deixar de prestar atenção em nós, ou falarmos tão pausadamente que vai dar sono nas pessoas. Lidando com o tom de voz, lidando com o volume de voz e lidando com a velocidade de voz, com certeza iremos surpreender os nossos ouvintes. E aí? Gostou deste vídeo? Compartilhe nas suas redes sociais, marque aquele amigo que precisa aprender a dominar um pouco mais essas técnicas que foram disponibilizadas a respeito da sua voz. Eu aguardo você no próximo vídeo. Até lá!